Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês que têm passado por aqui, que têm se inscrevido, que têm deixado o seu pedido de oração, que têm, louvado seja o nome do Senhor Jesus, orado comigo, né? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amados, hoje quero gravar esse vídeo, né? Eu sei que vídeo não tem muita visualização, é poucas, mas eu quero aqui deixar esse vídeo falando de uma palavra que está aqui em Isaías 49:15, que diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravados. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia. Eu estou aqui de joelho que eu estava orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu fico encantada assim com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor sempre fala assim, do amor da mãe, né? Do amor de Deus, que é comparado ao amor de uma mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê a palavra aqui falando que nenhuma mãe se esquece do filho que ela cria, do filho que ela amamenta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas a gente nunca vai ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia falando do amor de um filho por uma mãe. A mãe, ela faz tudo pelo seu filho. Ele pode ser o que for, mas ela tá ali, cuidando, batalhando, não deixa ninguém beliscar ele. Ele pode ser o que for. Tem filho que dá tanto desgosto à mãe. Tem filho que ele é a tristeza da mãe, a vergonha, a desonra. Mas a mãe, ela sempre está ali de joelho, orando, muitas das vezes na porta da delegacia, muitas das vezes pagando dívida que ela não fez, defendendo, porque simplesmente ela é mãe. Ela gerou. Ela é mãe. Mas um filho, não são todos, não são todos. Mas a maioria dos filhos não sabe honrar uma mãe. A maioria dos filhos não sabe o valor de uma mãe. A maioria dos filhos só sente falta de uma mãe quando ela vai embora, quando ela parte para a eternidade. E aí ele não sente falta porque ele amou. Ele sente falta simplesmente porque não tem mais ninguém para estender a mão para ele. Porque quando todos viram as costas, a mãe tá ali. A mãe, ela perde a amizade. Muitas das mães, o casamento foi destruído. Maridos foi embora, abandonaram, porque não suportaram ver aquela mãe subir e descer atrás daquele filho. Muitos pais foram embora, abandonaram suas esposas porque o filho nasceu deficiente, nasceu com um problema de saúde, e eles foram embora e nem pensão eles dão. Mas a mãe, ela tá ali, mas na maioria das vezes ela cria, ela batalha, ela luta, mas o filho quando cresce, na maioria das vezes ele vira as costas. Não são todos, minhas amadas, mas a maioria dos filhos são ingratos. Eles dão muito obrigada para todos na rua, mas eles nunca dão muito obrigada para sua mãe. Eles fazem cafuné na cabeça de todo mundo, mas ele nunca fez um cafuné na cabeça da mãe. Eles abraçam todo mundo, sorri para todo mundo, mas para a mãe ele bate a porta dentro da própria casa da mãe. Eles fazem favor para todo mundo, mas para a mãe é muito triste isso, né? E nós estamos vivendo esses dias, dias de ingratidão na terra.
dias de falta de amor, dias em que muitas mães deixaram de viver as suas vidas, deixaram de realizar os seus sonhos, deixaram de trabalhar, deixaram de ir uma festa, comprar aquela sandália, aquele vestido, arrumar o cabelo, porque cuidou do seu filho, para não deixar faltar nada para ele. E os filhos são ingratos. Eu quero dizer para você, mãe, olhe um pouquinho mais para você. Se cuide mais. Continue amando o seu filho, continue cuidando, mas cuide de você também. Cuide, sabe por quê? Quando eles crescem, eles vão embora. E você fica só. E quando olha no espelho, tá velha, doente, sozinha. E muitas das vezes sem ninguém, porque todos viraram as costas por cuidar de um filho tão ingrato, de uma filha tão ingrata. Hoje eu estou falando, né, sobre a ingratidão. A ingratidão, ela dói. A ingratidão, ela machuca. A ingratidão, ela parte o coração de uma mãe com muita dor. Cuide mais de você. Se ame, se cuide, vá ao médico, faça seus exames de rotina, passeie, areje a sua mente, sabe por quê? A vida é uma só e ela é muito curta e passa muito rápido. Quando a gente olha para trás, a gente vê que na maioria das vezes a gente não fez nada, não vivemos nada, porque paramos, focamos só ali. Mas o filho cresceu. Olha, eu quero dizer mais uma coisa, filho dá sinal, viu? Quando o filho é bom, você vê os sinais, mas quando o filho é ingrato, você também vê, já de pequeno. É como uma flor. É como uma flor. Tem flor que ela não tem espinho. Ela já nasce sem espinho, mas tem flor que nasce com espinho. E você vai pegar nela, ó, machuca a sua mão. Você só sente a visgada. Bem assim é o filho. Tem filho que ele não compartilha. Tem filho que ele não compartilha nada com a mãe. Nada. Ele compartilha com todo mundo na rua, menos com a mãe, que é a sua melhor amiga. Ele não compartilha. Ele divide com todo mundo, mas ele não divide com a mãe. Ele faz por todos, mas ele não faz pela sua mãe. Pai, tem vários. Tem pais maravilhosos, tem pais mais ou menos, tem pais rude, tem pais que abandonaram e não olharam para trás, e tem pais, né? Pai você arranja em qualquer lugar, mas mãe é só uma. A mãe é só uma. E amor de mãe é só um. Então a gente sempre vai ver na Bíblia falando do amor de uma mãe, mas a gente nunca vai ver falando do amor de um filho por uma mãe. Porque muitos filhos amam, mas muitos também não amam a sua mãe. Não são todos os filhos que vão amar a sua mãe. Tem filhos que vai suportar por ser mãe. Ele vai suportar, mas ele não quer perto. E eu não estou falando aqui de mãe que foi ruim, de mãe que foi ingrata, de mãe que largava lá e ia pros pagode, né, ia pra cachaçada, pra porta de bar, não. Estou falando de mãe que ralaram, de mãe que abriram seus sonhos, deixaram de viver para criar os seus filhos. E você já vê que é ingrato. Você compra um presente, ele não gosta. Ele recebe de lá na rua um que ruim, que não chega nem perto do que você se esforçou para dar a ele. Mas ele agradece, mas o que você compra para ele tá ruim, para ela tá ruim. Então, mãe, se cuida nesse dia de hoje, porque a vida é uma só e ela passa rapidinho. Filhos, não são todos, mas são ingratos. Mas os que não são, continue amando a sua mãe, porque você só tem uma. E para você que é ingrato à sua mãe, repense um pouquinho, porque quando ela partir, você sentirá muita falta dela e ela não volta mais. Mas não sinta falta por o que ela faz. Sinta falta por ser sua mãe, aquela que te deu a vida,
que te pôs no mundo, que cuidou, que amou, que abraçou, que esquentou na hora do frio, quando o pai estava lá fora na cachaça, na casa da amante, com a família, nas baladas, mas a mãe estava ali esquentando, cuidando. É sobre isso que eu estou falando. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês neste dia de hoje e que te dê um dia de vitória. Amém?